Olá, estamos aqui para mais uma aula de comunicação e linguagem. Para quem não viu ainda a primeira aula, sou a professora Sebastiana. E nós vimos na aula anterior alguns conceitos sobre comunicação. Nesta aula nós vamos ver sobre correspondência comercial. O que é a correspondência comercial? É aquela através da qual as empresas, que podem ser estabelecimentos bancários, indústria, comércio e outros, se comunicam com as pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. Além da boa apresentação, o que a correspondência comercial precisa ter? A concisão, a clareza, a objetividade, linguagem formal, pronomes de tratamento, vocativos adequados, quando for o caso. A estrutura da correspondência comercial, ela não obedece a padrões rigorosos. Vamos destacar um pouquinho sobre o padrão da correspondência comercial. Ele não é rigoroso, porque não existe uma normativa para isso. Nós temos outro tipo de correspondência, que é a correspondência oficial. Essa sim possui padrões mais rigorosos porque há um manual. A correspondência oficial é aquela que os órgãos públicos utilizam. E ele é disciplinado por um manual da Presidência da República. Então lá há um padrão e nós podemos também utilizar alguns elementos do manual para a correspondência comercial. Vamos dar uma olhadinha. Um desses elementos é a linguagem da correspondência. Então, a correspondência comercial, ela precisa ter uma linguagem que é formal e simples. Dessa forma, nós devemos evitar os chavões de abertura e de fechamento. São expressões ultrapassadas. Essas expressões ainda são utilizadas até hoje, contudo, nós devemos evitá-las. Expressões do tipo, tenho a honra de, venho pela presente, reiteramos os protestos de elevada e estima, consideração. A linguagem da correspondência tem que ser formal, ou seja, aquela linguagem da nossa língua padrão, a linguagem que nós aprendemos na escola, mediante a gramática normativa. Ela também tem que ser simples. E o que é simplicidade? Não é pobreza de vocabulário. É uma linguagem de fácil compreensão, sem termos técnicos, os termos técnicos somente quando forem necessários. E a linguagem simples, ela atinge a eficácia da comunicação. Portanto, torna-se eficiente. E quais os tipos de correspondências que nós temos? Esses são os principais, que é a carta, que é elaborada em razão de negócios e envolve instituições privadas de uma maneira geral. No âmbito público, nós temos o ofício, que é semelhante à carta, que trata de assuntos da administração com o público externo. Temos a circular, que é semelhante à carta. A diferença é que ela é encaminhada a mais de um destinatário. Temos também o requerimento, que é um documento específico de solicitação.
Por meio do requerimento, a pessoa física ou jurídica requer algo a que tem direito ou pressupõe tê-lo, concedido por lei, decreto, ato, decisão e etc. Continuando nos tipos de correspondência, também temos a ata, que é o registro no qual se relata o que se passou, seja em uma reunião, assembleia ou convenção. Temos ainda como um tipo de correspondência a declaração, que é a confirmação da existência ou não de uma situação ou fato. A declaração ela expressa resolução, opinião, conceitos e até mesmo testemunhos. Depois nós temos o memorando, esse é um documento dos mais comuns em uma empresa ou uma instituição, que é a comunicação interna. Justamente por isso que se trata de um documento comum para tratar de assuntos corriqueiros de uma empresa ou de órgãos da administração pública. Continuando nos tipos de correspondência, nós temos também o relatório. O relatório são informações sobre determinado objeto, buscando apresentar resultados. O relatório, ele pode ser uma simples carta ou um memorando, mas pode ser aquele relatório mesmo com o nome próprio, que é muito mais elaborado. Temos também ainda um tipo muito comum de correspondência comercial, que é o convite, que é uma solicitação escrita da presença ou participação de alguém em um evento. Queria destacar um pouquinho sobre o relatório, porque normalmente ele é de exposição. Contudo, em alguns momentos ele pode servir para a tomada de decisão. Portanto, tem que ser bem fundamentado quando necessário, detalhado e narrado os fatos de acordo com a realidade. O convite também, por se tratar de um documento que precisa ter itens obrigatórios como data, local e horário. Bem, chegamos ao final da nossa última aula. Obrigada pela atenção. Entre no ambiente virtual que estarei lá à sua disposição.